Olá pessoal, hoje nós vamos ver a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. Muitas pessoas usam essas palavras no dia a dia de forma errônea, até mesmo tratando algumas dessas palavras como sinônimos, mas não são. Qual a diferença? Primeiramente, eficácia. Eficácia diz respeito à pergunta o que? O que precisa ser feito? Diz respeito ao cumprimento dos objetivos. Imagine que você tenha como objetivo a construção de uma escola. O governo pretende construir uma escola. Se ele construiu, no final das contas, essa escola, então ele foi eficaz. Ele teve eficácia, ele cumpriu o objetivo. Se ele gastou muito tempo, se houve corrupção ou não, não importa. A questão é que o cumprimento do objetivo aconteceu. Imagine que você tenha como objetivo passar em um concurso público. Se você chegou a passar em um concurso público, você foi eficaz. Você cumpriu o seu objetivo. Se você demorou 10 anos para passar nesse concurso, ou 1 ano, não importa nesse caso, você foi eficaz. Se sua empresa tem como objetivo produzir 5.000 peças e você e a sua empresa produziu essas 5.000 peças, ela foi eficaz. Se houve muito consumo de matéria-prima, se gastou-se muito dinheiro, não importa, cumpriu o seu objetivo. Já a eficiência diz respeito à pergunta como. A eficácia que a gente viu anteriormente diz respeito à pergunta o que precisa ser feito. Já a eficiência é a pergunta como, diz respeito à maneira pela qual os objetivos são cumpridos. Então vamos pegar alguns dos mesmos exemplos. O governo tem como objetivo a construção de uma escola. Se ele construiu a escola, ele foi eficaz. Agora, se ele gastou muita matéria-prima, muitos recursos financeiros, muita mão de obra, se a obra demorou muito mais do que o esperado, o governo então não foi eficiente na construção dessa escola. Imagine que você esteja com dor de cabeça e você tenha 2 remédios, 2 opções de remédio para tomar. Se os 2 fizerem você parar, a sua cabeça parar de doer, ambos foram eficazes, foi o conceito anterior. Agora, aquele, por exemplo, que fizer com que a sua dor de cabeça passe em menos tempo, ele será mais eficiente. Aí você está analisando como a sua dor de cabeça passou, um desses remédios propiciou que ela passasse mais rapidamente. Da mesma forma, se você tem como objetivo produzir 5.000 peças na sua empresa, de qualquer produto, e você gastou mais matéria-prima ou precisou usar mais pessoas do que o normal, ou gastou mais tempo do que o normal, então você não foi eficiente. Então, é a forma como essas 5.000 peças foram produzidas é que é levada em conta aqui quando a gente está falando de eficiência. E por fim, efetividade diz respeito ao impacto do cumprimento dos objetivos. Muitas pessoas sabem diferenciar os 2 conceitos anteriores, de eficácia e eficiência, mas a efetividade nem todos sabem dizer o que significa, inclusive trata a efetividade como sinônimo de eficiência ou de eficácia. Então, efetividade diz respeito ao impacto do cumprimento desses objetivos. Só recapitulando, o primeiro conceito, eficácia, diz respeito ao cumprimento do objetivo, se ele foi cumprido ou não. Eficiências, como esse objetivo foi cumprido. E, por fim, efetividade, qual foi o impacto, qual foi a consequência do cumprimento desse objetivo. Então, imagine que o governo tenha como objetivo a construção de uma ponte. Se essa ponte foi construída, então houve eficácia. Se foi construído num tempo adequado, com o uso de recursos financeiros e humanos adequado, então também foi eficiente. Agora, qual seria a efetividade nesse caso? O impacto da construção da ponte, como, por exemplo, a melhoria do tráfego de veículos naquela região. Da mesma forma, se você tem um remédio para tomar, você está com dor de cabeça, qual é o impacto do uso desse remédio? Sua cabeça passou
a dor de cabeça passou, e aí você pôde, por exemplo, trabalhar melhor ou estudar melhor. Esses seriam exemplos do impacto desse remédio, que gerou em você que tomou esse remédio. Outro dia eu vi esta postagem na internet, ela me chamou a atenção. Em 1996, o governo de Honduras construiu uma ponte sobre o rio Choluteca, projetada para resistir a qualquer desastre natural. 2 anos depois, o país foi atingido pelo furacão Mitch, que devastou a região. A ponte permaneceu intacta, mas a tempestade mudou o curso do rio, perceba aí nessa figura, e tornou a construção o quê? Inútil. Então vamos refletir aqui, só para ver se você de fato aprendeu a diferenciar esses conceitos. Essa construção dessa ponte, eu não estou falando da ponte, eu estou falando da construção, do objetivo de construir essa ponte. Essa construção ela foi eficaz? Sim. Né? Havia o objetivo de construir a ponte e o governo construiu, então houve eficácia. Foi uma construção eficiente? Nós não temos dados aqui para afirmar isso, né? A gente teria que ver como essa construção aconteceu, se houve um tempo muito mais delongado do que o esperado para construir a ponte, se usou muito mais material, muito mais dinheiro para construir do que seria necessário. Aí nós poderíamos julgar se foi eficiente ou não. E a construção da ponte foi efetiva? Não. Não por quê? Porque qual é o impacto? Né? A efetividade não diz respeito ao impacto do cumprimento do objetivo. Né? Qual é o impacto da construção dessa ponte? Nenhum, porque por questões externas, por esse desastre natural, a tempestade, né, esse desastre natural, esse furacão, melhor dizendo, mudou o curso do rio e agora ela não tem nenhum objetivo. Ela não tem, melhor dizendo, nenhum impacto sobre aquela região. Né? As pessoas que precisavam atravessar, por exemplo, esse rio de balsa ou de barco, continuarão precisando fazer o mesmo, porque a ponte não poderá ser usada. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comente, que eu terei prazer em respondê-los. Curta o vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não é inscrito e ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo, você receber a notificação automaticamente. Muitíssimo obrigado pela atenção e um grande abraço.